Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Hoje uma edição que vai ficar gravada na sua memória e na história do programa. Nós temos o privilégio de conversar hoje com uma das maiores autoridades que eu conheça, atual, a respeito de tecnologia e religião. Uma associação bastante estreita entre essas duas coisas e que muito poucos dos pastores que eu conheço, professores de teologia, dominam. E hoje nós vamos conversar com um professor da Universidade Estadual Paulista, especializado nessas duas áreas, professor Dr. Jorge Miklos. Paz e graça, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu só ler, só para você ter uma ideia, assim, rasa, de quem é o professor Dr. Miklos. Ele é psicólogo clínico, pesquisador, professor universitário da Universidade Estadual Paulista, escritor, mestre em ciências da religião, doutor em comunicação e desenvolve pesquisas sobre psicologia, comunicação, religião e cultura digital. Autor de estudos pioneiros sobre cibercultura ou cybercultura e espiritualidade. Tornou-se referência na análise dos impactos da tecnologia sobre o comportamento humano, investigando temas como redes sociais, imaginário tecnológico, religiosidade digital e a influência das novas mídias na construção da identidade e das relações contemporâneas. Sua atuação acadêmica busca compreender como a tecnologia vem transformando a experiência humana, os vínculos sociais, e agora preste atenção nisso, e as formas de vivenciar o sagrado na sociedade atual. É resposta de oração à presença do professor Miklos aqui no Vejam Só Entrevista. Você não pode perder. E você que está assistindo a gravação, a exibição da gravação, mande sua pergunta, seu comentário que a gente põe aqui no ar, tá? É só usar as nossas redes sociais. E já vou pôr de cara a enquete. Eu estou sem voz, mas quem vai falar é o professor, então não tem problema nenhum, né? A enquete é a seguinte: você sente-se à vontade com o atual avanço da tecnologia? 3 possibilidades de resposta. Muito, muito à vontade. Pouco à vontade é a minha resposta. E razoavelmente à vontade é a terceira opção, tá bom? No fim da entrevista, a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Professor Dr. Miklos, por que o senhor se interessou por esse assunto? É uma ótima pergunta. Eu me interessei por esse assunto porque na minha carreira profissional eu sempre me deparei com a tecnologia. Eu entendo que a tecnologia é uma invenção que os seres humanos criaram, inspirados, para quem acredita no Altíssimo, no Divino, mas inventado para resolver problemas, resolver questões. Então, desde o fogo, da roda, da escrita, tudo é tecnologia. Tudo é tecnologia, Até mesmo o livro de receitas da vovó é uma tecnologia. Tecnologia é como preparar um alimento, Então, a tecnologia é um meio para se resolver um problema, para se alcançar um fim. E eu estava muito ligado, à época, nas questões educacionais, de como que usar as tecnologias educacionais para criar melhores condições de aprendizado para os jovens e os adolescentes que tinham até dificuldade de aprender. E eu me deparei logo de cara de que tecnologia não era simplesmente usar a televisão, o videocassete, ou seja, as ferramentas comunicacionais. Que a tecnologia também passava muito por essa relação entre o professor e o aluno, a comunicação entre o professor e o aluno, e que tudo isso fazia parte da tecnologia. Então, eu me interessei muito por tecnologia por ver que ela é um meio que consegue resolver problemas cotidianos, desde que
bem utilizada, desde que as pessoas tenham consciência sobre o que ela é. Mas tudo é tecnologia, né? Essa roupa que eu estou usando é tecnologia, tudo esse ambiente no qual nós estamos aqui e que as pessoas estão nos assistindo são tecnologias específicas de comunicação, mas o meu interesse se deu especificamente ali numa vontade muito grande de que os alunos pudessem aprender, que eles pudessem absorver melhor a matemática, o português, as ciências e tudo isso aí. Foi aí que surgiu o meu interesse pela tecnologia. Eu falei, eu não posso me tornar inimigo dela, né? Eu tenho que conhecer, né, e me tornar um usuário inteligente dessas tecnologias. O professor Miklos, ele escreveu esse livro aqui, que eu vou mostrar, Veredas do Sagrado, interfaces entre imaginário, ecologia e religião. Eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor, já eu vou elaborá-las. Tá? Veredas do Sagrado. Eu ganhei o livro agora, não li, mas estou doido de vontade. Já separei até alguns capítulos aqui que eu vou... São ensaios, né? São ensaios. Então não há necessidade de ler do começo ao fim. Não. E é o que eu vou fazer. Qual que é o meu espanto, professor? Meu espanto é o seguinte, normalmente a tecnologia afasta, mesmo que não seja essa a intenção dela, afasta a pessoa de pensar em Deus. Uhum. Então, por exemplo, hoje, quem mora na região da Avenida Paulista, vou dar esse exemplo, ele está cercado, ele está mergulhado no mar de tecnologia de ponta que existe aqui no Brasil, né? Ele não tem a menor razão para pensar em Deus ou nas questões da fé. O senhor foi na direção contrária. Uhum. Por quê? Uma excelente pergunta. A sua pergunta vale $1 milhão e daria uma tese de doutorado, né? Vamos começar assim. Quando vem um período histórico que nós chamamos de modernidade, o sociólogo alemão Max Weber chamou esse período de desencantamento do mundo. Né? Ele cunhou essa expressão, ela é muito conhecida entre os sociólogos, e ele diz assim, o que é a modernidade? O que era o mundo moderno? Né? É uma palavra em alemão, um termo em alemão que chama-se Entzauberung, ou seja, é a desmagicização ou desencantamento do mundo. Né? Então, realmente, o mundo moderno ele foi um mundo que foi se afastando do sagrado, ele foi se distanciando do sagrado e idolatrando a racionalidade, idolatrando a técnica, idolatrando a lógica, idolatrando outros aparatos, né? Então, esse distanciamento sagrado, ele é comum e muitas vezes ele é atribuído à própria tecnologia, como se a tecnologia fosse culpada disso daí, né? Mas eu comecei a perceber que a tecnologia ela não é nem vilã e nem santa. Ela é ambivalente. Ela pode tanto nos aproximar como nos distanciar, não só do sagrado, mas também das próprias pessoas, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme argentino, chama-se Medianeiras, de um argentino chamado Gustavo Tarento. E lá tem e ele fala justamente da solidão das grandes cidades. Ele fala justamente disso, não de um religare, né? A palavra religião significa religare, né? Significa religar, né? Seres humanos a Deus e seres humanos também com outros seres humanos, né? E há uma frase nesse filme, dita pelo personagem, que ele diz assim, a internet me aproximou do mundo, mas me distanciou das pessoas. Né? Essa é forte. Essa é forte, né? A internet me aproximou do mundo, mas me distanciou das pessoas. Então, essa vida solo, essa vida em apartamentos hoje que se vende aqui na região da Avenida Paulista, que tem 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, no máximo 20 metros quadrados, para a pessoa viver só, para a pessoa não ter ninguém, não ter nenhum pet, nenhum animalzinho doméstico. Então, isso é um fenômeno da modernidade. A modernidade secularizada, modernidade laicizada, que idolatra a racionalidade, que idolatra a lógica e se distancia
do sagrado, né? Mas eu me interessei justamente por isso, para entender o seguinte, que por mais que exista de fato esse contorno, Max Weber estava certo, há uma questão. Uma pesquisa recente detectou o seguinte: 99,9% da humanidade acredita em Deus. Ou seja, há uma revanche do sagrado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que há um movimento de afastamento do sagrado, parece que a tecnologia, a racionalidade, a própria ciência, né, com todos os louros a elas, não conseguem suprir o vazio existencial, o vazio psíquico que as pessoas passaram a vivenciar nesses grandes centros urbanos. Então, ao mesmo tempo que há um distanciamento do sagrado, há uma fome, há uma sede pelo sagrado. E as pessoas estão buscando, né, novas formas de se conectar, né, com essa divindade suprema visível e invisível de todas as formas. Então, a minha busca por esse tema se deve justamente por conta disso, por perceber que no mundo moderno há uma espécie de sístole e diástole, né? Ou seja, ao mesmo tempo que há um encolhimento, né, das relações com o sagrado, há também uma expansão, há uma busca pelo sagrado. Veja o caso do Brasil, por exemplo, né? O Brasil é um país, né, que acredita em Deus, né? Se você perguntar assim, qual a coisa mais importante para o brasileiro, né, ele vai falar: eu acredito em Deus, né? Pode ter diferentes denominações, diferentes formas de expressar essa crença, mas de buscar isso é inevitável. Então, isso me chamou muito a atenção, né, de perceber essa relação. E lendo, eu vou terminar aqui. Não, fique tranquilo. E lendo um filósofo medieval, ele diz assim, um filósofo cristão, ele diz assim, que Deus nos criou com duas asas. Uma é a razão e a outra é a fé. E que assim como um pássaro precisa das duas para poder voar, né, se só tiver uma, não consegue voar, o ser humano, para realizar o projeto de Deus, precisa da fé e precisa da razão, né? A fé sem a razão pode se tornar cega, pode se tornar até perigosa. Assim como uma razão sem a fé é tão perigosa, né, quanto. Então, eu acredito muito nessa possibilidade de diálogo entre a fé e a razão, entre a tecnologia e a religião. Eu acredito na possibilidade desse diálogo, muito inspirado nesse filósofo, né? Quando eu li isso. Eu achei maravilhosa essa frase, até hoje ela me acompanha. Ela é muito forte mesmo. Nós temos dois exemplos bastante candentes dessa verdade. Quem é o filósofo? Tomás de Aquino. Não entendi. Tomás de Aquino. Ah, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. A fé, sem o auxílio da razão, gerou as cruzadas. Até hoje, o mundo muçulmano invoca o absurdo das cruzadas, feitas em nome de Cristo, né, para espalhar violência, injustiça, etc. Foi em nome da fé. A primeira cruzada foi convocada por um papa. Sim. O exemplo oposto, né, a razão sem a fé, gera o ateísmo, né, que é um olhar um tanto quanto cego para a realidade, né? O exemplo do relógio, né? Você encontra um relógio, de onde ele veio? Apareceu assim, do nada. Sim. Enfim, muito interessante essa trajetória do senhor. Eu vi que o senhor é psicólogo clínico. Sim. Então, quando fala do vazio existencial, o senhor sabe do que está falando. Sim. Qual é a sua escola? A minha escola eu sou um psicanalista junguiano. Uau! Eu sou um psicanalista junguiano, né? De todos eles, o que mais me fascina é Jung. Eu também. Eu posso dizer que eu conheci Jung, eu tenho 60 anos. Eu conheci o Jung quando eu tinha 18. Que legal. Conheci Jung quando eu tinha 18 anos, por meio de um professor que dava aula, né? Foi o meu primeiro semestre de faculdade.
e ele dava aula, né, eu estudei na PUC de São Paulo, e o nome da disciplina era Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo. Né? Exatamente, o nome da disciplina já era, né, importante. Uma tese. Uma tese. E ele disse, o diagnóstico de Carl Gustav Jung é que o ser humano vive num vazio existencial, numa desertificação do sagrado, né, numa desertificação simbólica, e que esse é o principal problema do adoecimento mental. Então, quando eu ouvi isso, eu tinha 18 anos, falei, tá aí. Eu acredito que isto eu tenho comprovado por evidências na minha vida até hoje, que essa é a questão. Então, eu como um analista junguiano, um psicólogo de abordagem junguiana, né, chamado psicologia analítica, outros chamam de psicologia complexa, outros chamam de psicologia simbólica, né, vai considerar isso. O Jung dizia que por detrás de todas as psiconeuroses se esconde uma desertificação simbólica, um esvaziamento existencial, uma perda de vínculo com o luminoso, com o sagrado, com a espiritualidade, com o espiritual. E claro que quando Jung falava em sagrado, em religião espiritual, ele se referia a um conceito criado por um filósofo da religião alemão chamado Rudolf Otto. E Rudolf Otto escreveu um livro chamado Das Religio, que foi traduzido em português como O Sagrado, e ele diz que o sagrado é o luminoso, né? O numen, o luminoso. Ele é que dá aquele exemplo do tigre na sala do lado, né? Exatamente. E a partir dali eu me convenci, né, de que um psicólogo que trabalha com a saúde mental, ele precisa estar atento a esta questão, a esse contexto, né, desse esvaziamento existencial que foi dado pelo mundo moderno, pela modernidade. E isso gerou, como o senhor bem lembrou, né, o Papa Urbano II convocando as cruzadas, né, lá no final do século XI, e cientistas no século XX reunidos para fabricar a bomba que foi jogada em Hiroshima. Então, né, ou seja, a razão sem a fé é a bomba atômica, né? E a fé sem a razão são as cruzadas. São as cruzadas. Verdade. Então, ambas são justamente efeitos desse esvaziamento simbólico, desse esvaziamento, né, do luminoso, né, do sagrado que habita no coração de cada um de nós. Me interessei muito pela psicologia junguiana porque ela é de todas as escolas de psicologia, e todas elas, quero deixar claro, tenho um respeito imenso por todas elas são válidas, mas a psicologia junguiana é a única que olha com muito carinho pela dimensão sagrado que existe em cada ser humano. Né? Eu traduzo isso, eu não sou psicólogo, né, mas eu traduzo isso. Jung foi o cara que melhor enxergou a alma. É isso mesmo. O mapa da alma. Né? Ele fez um mapa da alma, ele foi um geógrafo. Né? A minha esposa é da geografia, então ele é um geógrafo, né? Ele fez uma cartografia, né, da alma, né, humana. Ele percebeu justamente essa relação entre o ego, né, que é essa estrutura mais consciente, e ele dizia que existia um arquétipo da totalidade, que é o que compreende toda a psique, que ele chamou de self, em inglês. Em tradução em português é o si mesmo. Uhum. Mas essa expressão ficou muito confusa, né? Muita gente não entendeu o que era esse arquétipo da totalidade, esse si mesmo, e pediram para o Jung explicar melhor. Sabe como é que ele explicou? A imagem de Deus na alma humana. A imago Dei. A imagem de Deus na alma humana. Tomás de Aquino de novo. Tomás de Aquino de novo. E na casa do Jung, ele escreveu, né, tá lá até hoje, é até ponto turístico, pessoas vão lá, tiram selfie, né? Tá na entrada da casa dele. Invocatus, ataque not evocatus, Deus aderit, que em latim significa invocado ou não invocado, Deus está presente. Que bonito. Eu não sabia disso. Invocado ou não invocado,
Deus está presente. Ai, glória a Deus. Antônio Carlos de Campinas escreve o seguinte: antigamente, as pessoas passavam horas orando ou lendo a Bíblia. Hoje, elas passam horas coladas na tela do celular. O celular virou o novo Deus de muita gente. Aí a Camila Ribeiro, aqui da capital, então, um ósculo santo aí para o Antônio Carlos e para a Camila, né? Eu me sinto muito assustada com esse avanço todo. Parece que a inteligência artificial, que eu queria que o senhor abordasse depois, e as redes sociais controlam a nossa mente. Professor, dá para a gente viver em paz na sociedade atual sem se render totalmente a essas tecnologias? Excelente pergunta. Excelentes perguntas, aliás, né? Excelentes diagnósticos, né? Sim, tanto Antônio Carlos, né, de Campinas, receba aqui o meu abraço. Quando ele diz, né, dessa onipresença, onisciência e onipotência das tecnologias, né? Ele está certo, ele não está errado, não. Né? Eu tenho outro livro, que é a minha pesquisa de doutorado, que eu chamo de ciberreligião. Né? Eu falo que as redes sociais, elas ocuparam o lugar de Deus, né? Ou seja, as pessoas percebem as redes sociais de uma maneira como se elas fossem onipotentes, onipresentes e oniscientes, né? Elas ocuparam esse lugar de Deus. E isso é muito perigoso, sem dúvida. Isso traz, inclusive, prejuízos cognitivos, aumento de ansiedade, isolamento social, depressão, dificuldades de conexão com as pessoas. Principalmente tem afetado de forma mais intensa as gerações mais novas, né? A gente chama de geração Y e geração Z, né? Eles é que estão sendo mais afetados por isso. A minha geração, que é a geração X, né, chamada geração X, que ela é uma geração de transição, ela também é afetada, mas não de uma forma tão contundente, né, quanto as novas gerações, né? E existe também uma outra questão. O Brasil é um país que está envelhecendo. Nós estamos vivendo um processo, né, de envelhecimento. A nossa pirâmide etária ela vai se transformar, ou seja, em breve, nós estamos em 2026. A partir de 2030, né, o número de idosos no Brasil vai ser maior do que o número de jovens. Ai. Né? Então, isso também é muito alarmante. E a terceira idade, né, a fase que nós dois já estamos, né, é uma fase em que, se você não estiver preparado, né, você pode cair numa depressão, no isolamento, no afastamento, porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito etarista e é uma cultura que valoriza muito a juventude, o forever young, né, tem que ficar jovem para sempre e tudo mais. Então, isso também acaba sendo um refúgio. O uso constante das redes sociais pode se transformar num refúgio para esta solidão, sem dúvida nenhuma, né? Essa semana eu conversei com a minha terapeuta. Infelizmente, ela não é junguiana. Ela é dessa... Está na moda agora. TCC? Isso. Essa aí, a TCC. TCC. Aí eu falei... Ela falou, mas qual que é o seu sentimento mais agudo, né, negativo? Eu falei, sentimento de inadequação. Uhum. Eu não me sinto habitante desse planeta. Eu devo ter vindo de outra galáxia muito atrasada. Uhum. Mas é exatamente isso. Você não se sente parte do mundo. Uhum. É verdade. E olha que eu estou ativo. Imagina se eu não tivesse. Sim. Eu estou aqui, me permita, né? Claro. Eu estou aqui admirado com a sua eloquência. Eu falei, queria eu ter a sua capacidade de fala, assim, tanto na apresentação, eu já fiquei aqui surpreendido. Parabéns. Essa sensação, me parece, é real e ela tem uma razão. Vamos pensar assim, a diferença entre os nossos avós e os nossos pais era como de São Paulo a Campinas. Mas a nossa diferença para com os nossos filhos é como da Terra à Lua, entende?
Então, Isso mesmo, é exatamente como eu sinto. Então, por exemplo, você e o seu pai, eu e o meu pai, a gente tinha diferenças geracionais? Tinha. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, talvez um jeito diferente de se vestir. Meu pai usava só calça social, eu já comecei a usar calça jeans, né? E tal, nós começamos a usar calça jeans. E existia uma coisinha ou outra ali e tal. Mas os nossos valores eram muito parecidos, né? O trabalho, a carteira profissional, o salário, o dinheiro, a honestidade, né? A poupança, né? Vamos dizer assim, uma austeridade moral. Nós fomos muito parecidos, nós éramos muito parecidos. Quando vem o século XXI, parece assim que aceleraram a máquina do tempo, né? Que estava andando a 20 por hora, agora está andando a 200 por hora. Veja só, uma das nossas ouvintes falou em inteligência artificial. Vamos combinar que há 3 anos atrás, em 2023, não se falava em inteligência artificial. Há 3 anos atrás, não se falava. Existia, para poucos iluminados, né? Agora, em menos de 3 anos, a inteligência artificial está no celular, está na mão de todo mundo. Então, há uma aceleração, né, muito, muito grande dos processos sociais, tecnológicos, e faz com que a gente se sinta obsoleto, com que a gente se sinta fora do tempo, desencaixado, como você diz, desadaptado, inadequado, não faço parte deste mundo, em menos de 3 anos. Verdade. Né? Nossa, eu acho que eu vou trocar de terapeuta. Não. Eu tenho que ir para o intervalo, rapidinho. Anota aí o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela tem uma série de cursos, vários deles em plataforma EAD, para que você possa aperfeiçoar o seu ministério, a sua vida e a sua dedicação com a qual você executa a obra de Deus. 3115-0819, em São Paulo. Durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, você pode conversar e tirar todas as suas dúvidas. Ou pela via da tecnologia mais moderna, pela internet, né? agrade.com.br. Lá você tem todas as informações e, passando pela Agrade, vai também para o site da RIT TV e põe lá a sua contribuição para que o Veja o Sol Entrevista seja cada vez melhor, tá bom? A gente volta rapidinho, já, com a continuação dessa brilhante entrevista aqui sobre tecnologia como a deusa. Até já. Vejam só, quer conhecer você. Pega seu celular aí, usa a tecnologia. Ah, eu não sei fazer isso. Chama a tua neta de 3 anos de idade que ela faz na hora pra você. Bate uma foto sua assistindo ao programa e remete para nós para as nossas redes sociais. Eu sou franco em dizer, já tentei fazer isso, não consegui, eu não sei. Porém, teu netinho, tua netinha faz isso agora, tá? Quem já fez está concorrendo aos brindes do Shopping do Povo, que é a nossa patrocinadora. Bem em frente à Igreja da Graça tem o Shopping do Povo. E lá você encontra tantos brindes que você pode ganhar pelo sorteio, quanto muitas outras coisas úteis para a sua fé e para a sua vida social. Tá? Tá lá a dona Eliane aguardando por você. Avenida São João, 816, muito, muito, muito perto da Estação República do metrô. Dá 60 metros, se der, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje é do Anderson Nascimento, ele é daqui de São Paulo. Um grande abraço para você, Anderson. Deus abençoe. Tá? Faz que nem ele, bate a foto durante a exibição do programa. Até que eu tô bonitão lá, hein? Olha só. E em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, nós temos a Franciele e o Giovanni, né, como telespectadores. Olha que casal bacana. Não é só velho que assiste o Veja o Sol, não, viu? Olha. E a entrevista com o pastor Jaime de Amorim. Que bacana. Valeu, Franciele e Giovanni. Grande abraço para vocês. Né? Bom,
Ah, professor, tem mais mensagens chegando? E o Marcos Silva, do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Marcos. Reverendo Weber, que entrevista necessária. Professor Jorge, hoje em dia, o povo não consegue nem comer ou ir ao banheiro sem olhar o celular. Esse vício todo na internet não está virando uma doença da alma? Como a psicologia vê isso? Muito bem, um abraço, né, do Rio de Marcos, Janeiro, que ele fala? Do Rio de Janeiro, um abraço aos irmãos cariocas. Perfeito, perfeito, exatamente. Hoje em dia existe até uma patologia que a psicologia já diagnosticou, que é a abstinência do celular, né? Ou seja, quando uma pessoa tem que ficar distante do celular, ela começa a desenvolver um grau intenso de estresse e de ansiedade, Não né? diga. Já está mapeado isso. Já tem estudos no Hospital das Clínicas e na Universidade Federal aqui em São Paulo, né, na Faculdade de Medicina, para pegar e estudar essa dependência do celular. Quer ver uma coisa? É só você imaginar. Como você se sentiria se você perdesse o seu celular? Como você se sentiria se ele fosse furtado de você ou fosse até roubado? Né? Você está andando na rua, sei lá, chamando um Uber, um táxi, e aí passa alguém e leva o seu celular. Qual seria o sentimento? Né? Certamente você iria ter uma taquicardia, você entrar em pânico, você ficar muito, muito apavorado e até desesperado e até desamparado, se sentindo desamparado. Ou seja, o celular tornou-se onipresente, onisciente, né? Ele é ubi et orbis, né, no mundo, né? Ele é tudo entre nós. Então, isso tem gerado, sim, do ponto de vista psicológico, né, uma dependência desses aparelhos. Porque, de fato, né, ela também não é uma dependência só imaginária. Pense bem, você usa o celular para se comunicar pelo WhatsApp, para pedir comida pelo iFood, para pedir um transporte pelos aplicativos do 99, Uber e tudo mais, e para fazer transações bancárias, né? Para pedir emprego, para entrar no site do governo, gov.br, para baixar o seu imposto de renda, tudo está lá, né? Tudo funciona hoje com a gadgetização da vida, né? Então, de fato, por um lado, o celular passou a ser uma espécie de prótese, né, da nossa existência. Uau, essa frase é forte. Ela é uma prótese da nossa existência, né? Ou seja, o celular é uma prótese existencial, no sentido de que você não consegue sair na rua sem o celular, né? Outro dia, eu estava pensando assim, a gente saía de casa, você deve se lembrar disso, de repente você esquecia a carteira, né? Aí você voltava para pegar a carteira. Hoje em dia, se você sair de casa sem o celular, você tem que voltar. Não passa no portão. Você não passa no portão, você tem que voltar. Então, de fato, existe uma dependência, e é esse a ambivalência que nós falávamos da modernidade, né? Os filósofos que pensaram a modernidade, além do Weber, que foram, né, uns alemães, né, chamados da teoria crítica, da escola de Frankfurt, diziam o seguinte, que ao mesmo tempo que a modernidade ela cria mecanismos de inclusão, ela também cria mecanismos de exclusão. Ela é excludente. Então, a tecnologia ela acaba sendo também excludente para os idosos, para as pessoas idosas. A gente estava aqui comentando no intervalo, eu vou contar para eles, que eu vi outro dia uma tirinha, que eu até publiquei nas minhas redes sociais, que dizia assim, era um homem bem velho, né, bem velho mesmo, assim, um desenho de um homem velho, usando uma bengalinha já, aparentemente uns 90 anos, né, num balcão de informações. E a pessoa estava dando a seguinte instrução para ele. Bom, o senhor vai ter que pegar o seu celular, baixar o aplicativo, entrar no QR Code e depois fazer o download e depois fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Quer dizer, ela usou 6 palavras técnicas que para um homem de 90 anos, ele não vai conseguir um benefício, ele não vai conseguir marcar uma consulta, ele não vai conseguir comprar um remédio se ele não conseguir usar. Então, olha só que perversidade. É um mecanismo também de exclusão, né? Essa velocidade que eu falava aqui, eu me lembrei, quando eu estudei, né, esse assunto com mais profundidade, aqui na PUC de São Paulo, o professor doutor Eugênio Trivinho, foi um grande intérprete de um filósofo francês chamado Paul Virilio, que ele chamava esse fenômeno de aceleração
do mundo, da vida, do espírito do nosso tempo, de dromocracia. Dromocracia. Ele dizia assim, nós não vivemos uma democracia. Né? Demo, povo, cracia, governo. Não, é dromocracia. O prefixo dromo é de veloz, né? É o poder da velocidade. Então, a sociedade contemporânea, dizia o Paul Virilio, lido pelo professor Eugênio Trivinho, separa as pessoas entre aqueles que são lentos e aqueles que são velozes. Né? Aqueles que são lentos são excluídos, marginalizados, e aqueles que são velozes vivem a inclusão. Então, é como se a gente estivesse numa esteira, né? Tendo que aumentar a velocidade da esteira todos os dias e todos os dias e todos os dias. Né? E aí a gente vai dormir exausto. Né? Não consegue dormir direito, não consegue repousar, porque está sempre com a tela do celular em mãos. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com a rapaziada aqui da produção, muito simpáticos, por sinal. Parabéns aqui pela equipe, que só nós estamos aqui por causa deles também, né? Parabéns a eles. Que Deus abençoe todos eles. E eu estava comentando com eles. Veja a ansiedade quando você manda uma mensagem para alguém pelo WhatsApp e aparece a visualização, que a pessoa leu a mensagem, mas ela não te responde. Deixou no vácuo. Me deixou no vácuo. A pessoa, quando já começa a ficar ansiosa, né? E começa a ter sentimentos, inclusive assim, de raiva. Por que você não me respondeu? Você está me ignorando? Você está me rejeitando? Então, olha quantos sentimentos psicológicos a gente tem que trabalhar para não se tornar vítima desse fenômeno. Né? Nós temos uma menina de 17 anos agora, né? Mas desde os 15, que tanto ela está sem celular, está de castigo, mas quando ela tinha celular, ela ficava fiscalizando quem curtia as postagens. Se a pessoa não curtia, era um drama. Sim, exatamente. Então, tem pessoas que, inclusive, desabilitam, né, o recurso de leitura. Né? Não aparece mais aqueles dois tracinhos azuis. Então, você não sabe se a pessoa leu ou não leu. Aí você fica mais indignado ainda. Eu né? fico. Né? Então, ou a pessoa tem que responder imediatamente, né? Ou a pessoa tem... Então, por exemplo, eu sou psicólogo clínico. Né? Por exemplo, eu acabo tendo uma agenda de atendimentos, né, de 4 horas. Praticamente, eu atendo 4 pessoas num determinado intervalo. Quando eu termino o último atendimento, eu tenho que ligar meu celular. Né? O que acontece? Aparece assim, 32 mensagens. Isso porque foi só 4 horas. Né? Aí eu olho para elas, começo a fazer uma triagem, e tenho que pensar quais são as mais importantes, quais são as menos importantes. O que é mais importante e menos importante? O meu critério é o seguinte, eu conheço algumas pessoas e eu sei que elas são muito carentes. E que se eu não responder, né, elas vão se sentir rejeitadas, vão se sentir excluídas, vão sentir que eu não dei atenção a elas. Então, esse é um critério. Essas pessoas têm prioridade na minha resposta. Sabe? Não é nem o que eu vou responder, mas eu tenho que responder. Eu tenho que dizer alguma coisa a elas. Mesmo que seja uma coisa curta, uma frase. Agradeço a sua mensagem e tal, um comentário. E elas se sentem muito bem. Né? E a outra prioridade é a prioridade prática da vida. Né? Alguém quer desmarcar uma consulta, remarcar um convite. Né? Por exemplo, a produção entrou em contato comigo pelo WhatsApp, que, aliás, foi até engraçado, porque não chegaram a mim direto. Eles encontraram alguém que eles conhecem, que está nas minhas redes, e aí, por meio dessa pessoa, uma aluna, que entrou em contato comigo, e essas coisas assim. Esses paradoxos da modernidade. Esse é o trabalho de jornalista hoje, ué. Vai atrás, né? Vai atrás, exatamente. O Valdir Santos, aqui de São Paulo, um abraço, Valdir. Olha, Heber, eu me sinto muito por fora desse avanço todo. Tudo agora é aplicativo, inteligência artificial, senha eletrônica. Esse negócio de senha... Dá uma sensação de quem é mais velho e está ficando para trás. Que sensação, rapaz. Você está ficando para trás. Eu já fiquei há tempos. Né? Isso é fato. Gisele Souza, do Itaim Paulista. Parabéns pelo programa, professor, com essa tecnologia, fazendo tudo sozinha, até conversando igual a gente.
era a minha próxima pergunta, aliás, eu vou fazer também. O senhor acha que o ser humano vai ficar meio inútil no futuro? Os robôs vão mandar na nossa mente? Ou melhor, vão dominar o mundo? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, essa pergunta é antiga, né? Desde o século XX, até antes do século XIX, já existia essa narrativa, essa mentalidade, esse imaginário. Isso estava muito presente nos romances de ficção científica e também nos filmes de ficção científica. Caçador de androides, Vingador do Futuro. Exatamente, Exterminador do Futuro, Caçador de Androides, né? São filmes que a gente chama que eram filmes distópicos, né? Então, existiam os filmes utópicos. O utópicos é aquele que via o futuro como um futuro de bonança, de prosperidade, um futuro melhor. E a distopia era essa distopia, um futuro pior. Inclusive, eles usavam a seguinte expressão, né? Ou seja, high-tech, quer dizer, alta tecnologia e long life, ou seja, baixa qualidade de vida. Né? Então, a distopia ela era marcada por isso, por uma alta tecnologia, Blade Runner, né? E por uma péssima qualidade de vida. Né? Então, esse cenário, né, já existia no imaginário das pessoas, né, já há muito tempo. Agora, em relação ao tempo presente, vamos lá. Embora o nome inteligência artificial já tenha se popularizado, e eu acho muito difícil a gente conseguir mudar essa concepção, esse nome está errado. Ela não é inteligente, né, e muito menos, uma inteligência não pode ser artificial. Né? Isso quem fala não sou eu, são os neurocientistas. São as pessoas que estão por detrás, inclusive, dos estudos mais avançados sobre isso. A inteligência é a capacidade de resolver problemas novos, questões novas. Né? A inteligência depende de criatividade, né? De alguma solução que ainda não existe e que você cria, né, soluções para isso. A inteligência artificial não vai criar um Uber, não vai criar nada novo. Ela é generativa, ou seja, ela trabalha com aquilo que já existe. Né? O que ela é? Ela é uma enciclopédia gigantesca, virtual, um imenso Big Data, um imenso banco de dados, e ela é muito rápida, extremamente veloz. Ela é capaz de ler um livro, né, em menos de 5 segundos, né, um livro de 500 páginas ela lê em 5 segundos. Isso ela faz, porque ela tem essas informações, mas ela não consegue te dar soluções, né, novas para problemas novos. Então, ela não é uma inteligência artificial. O que ela é? Ela é um assistente digital. Então, eu não uso mais a expressão IA, né, inteligência artificial. Eu uso a expressão assistência digital. Então, é AD. Né? Ela é uma assistente. Né? Ela é uma máquina de lavar, um forno micro-ondas. O senhor está ofendendo. Mas ela é uma máquina. Eu falo isso para ela. Eu uso a minha assistente. Eu falo assim: você é uma máquina de lavar. Você é um forno micro-ondas. Você é uma enceradeira, um aspirador de pó. Né? Você facilita muito a minha vida? Facilita. É inegável que facilita. Né? Eu não vou querer que as mulheres, né, voltem a lavar roupa no tanque. Não, né? Tá certo. Já que nós temos máquinas de lavar. Um forno micro-ondas resolve muitos meus problemas. Mas a inteligência, ela não é inteligente. Ela é um grande Big Data, cheio de informações e que consegue simular a pensamentos humanos. Mas ela só simula. Mas, professor, então agora a gente tem um problema muito grave. Essa nossa moça lá de casa, ela conversa com a IA. Brinca, discute, briga, como se fosse uma pessoa. Uhum. Pega conselhos. Uhum. Exatamente. Eu fico apavorado. Uhum.
Sim, é verdade. As pessoas têm feito isso. Inclusive, muitas pessoas têm chegado para mim e falaram assim: antes de fazer a sessão com você, eu conversei com a inteligência artificial, eu conversei com o chat GPT. Falei, e aí, como é que foi a conversa? Né? Foi legal e tudo mais. Daqui a pouco, ela começa a falar da vida dela e tudo mais, e eu faço uma pergunta. Aí ela se assusta. E ele disse assim para mim: nossa, eu nunca pensei nisso. Falei, então, eu nunca pensei nisso. Se você nunca pensou nisso, a inteligência artificial, né, também não. Então, ela nunca vai te fazer uma pergunta que alguém não pensou antes. Ela é um acúmulo de informações, né, de dados, né, e que trabalha com esses dados. Ela é uma calculadora. Ela é uma calculadora, exatamente. Ela resolve muitos problemas assim, práticos, né, do dia a dia. Né? Ela pode ler resultados de exames clínicos, ela pode agendar coisas, ela pode fazer pesquisas, né? Você pode perguntar para ela pode corrigir textos do ponto de vista ortográfico, ela pode fazer traduções, ela pode fazer um monte de coisas. Mas ela fala de sentimentos, doutor, e aí? Mas ela simula. Realmente, ela ilude, né, a pessoa de que ela está falando de sentimentos, mas ela não pode sentir. Faz o seguinte teste, pergunta para ela, né, você pode sentir alguma coisa? E ela vai te responder que não, que ela é só uma inteligência artificial e que ela está só simulando a partir de base de dados, né, experiências já armazenadas. Né? Eu li em algum lugar, não sei se é verdade, né? Que no Japão já existem experimentos de bonecas, que a venda, né, com inteligência artificial, para os japoneses usarem como se fosse geisha ou até esposa. Sim, existe mesmo. E isso tende a crescer e se expandir. Né? E sabe por quê? Porque nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais narcísica. Por quê? Nós que temos namoradas, temos noivas e temos esposas, sabemos muito bem que o relacionamento ele é feito de muito deleite e de muita amizade. Um casamento, para poder ser longevo e para poder ser abençoado, eu acredito, eu aprendi na leitura dos 4 evangelistas, né? É preciso ter, e das cartas de Paulo, é preciso ter deleite e é preciso ter amizade. Mas um casamento também é feito de tensões, também é feito de conflitos. Muitas. Né? E olha só, é justamente dessas tensões, desses conflitos familiares, é que a gente cresce. Já pensou se a minha mãe concordasse com tudo que eu queria fazer? Acho que eu não estaria aqui. Eu não teria crescido. Já pensou se o meu pai não tivesse me puxado a orelha? Já pensou se a minha companheira não me dissesse assim, olha, você está errado, você não está enxergando essas questões. Né? Já pensou se eu concordasse com tudo que meu filho quisesse fazer? A inteligência artificial, vou continuar usando esse nome, tá? Ela não te desestabiliza. Ela trabalha com um algoritmo do viés de confirmação. Esse é o perigo. O que é o viés de confirmação? Presta atenção você aí em casa. Você que usa muitas redes sociais, pode perceber. O que o algoritmo faz? Ele, em um dia, ele te conhece. Ele sabe o que você gosta e o que você não gosta. Né? Ele sabe exatamente isso. Né? A partir das páginas que você curtiu, que você olhou, o algoritmo ele vai mapeando os teus gostos, as tuas crenças. E o que ele faz? Ele só vai te expor a páginas, a conteúdos que são o viés de confirmação, que confirmam aquilo que você já acredita. E isso te dá uma resposta dopaminérgica. O que é dopaminérgica? Te dá uma satisfação. Né? Ela não te confronta. Ela não te expõe ao diferente, à alteridade, ao novo. Esse é o grande perigo.
né? Por isso que ela pode falar de sentimentos, mas e por que as pessoas gostam de conversar com a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, diferente da esposa, da noiva e da namorada, vai dizer sempre sim. Nossa, que pensamento legal que você teve. Nossa, que coisa extraordinária que você fez. Só vai te elogiar. Só vai te elogiar. Aí. Aí, o que acontece? Psicologicamente, você continua na sua bolha narcísica e você não cresce, não se desenvolve. Porque a gente cresce na contrariedade. A gente cresce, né, na expulsão do paraíso, para usar aqui uma narrativa bíblica muito conhecida, né, da primeira aliança. Você cresce na expulsão do paraíso. É na adversidade. Olha, você vai ter que extrair o seu sustento com o suor do seu rosto. Você vai gerar a humanidade com as dores do seu parto. A inteligência artificial não te expõe ao contraditório. Ela só trabalha com viés de confirmação, como fazem as redes sociais. Então, por exemplo, se você é corintiano, né, por exemplo, você não vai receber notícias do Palmeiras. Se você tem determinado gosto alimentar, você vai receber essas informações. Você não vai ser nunca exposto ao diferente. E, portanto, você vai correr o risco de não se desenvolver psiquicamente. Porque o desenvolvimento psíquico, ele não acontece só no consenso, ele acontece no dissenso. Quem falava isso era um psicanalista inglês, que eu gosto muito, além do Jung, chamado Donald Winnicott. Ele falava assim, que para que uma pessoa possa se desenvolver, ela precisa de um ambiente suficientemente bom. Olha que palavra precisa, suficientemente bom. E aí, quando perguntaram para o Winnicott, mas o que é um ambiente suficientemente bom? O ambiente suficientemente bom é aquele ambiente que vai te acolher, mas também vai te contrariar, porque senão você não cresce, né? Porque se a sua mãe estiver o tempo todo do seu lado, né, você não vai aprender a andar. Se a sua mãe estiver o tempo todo te paparicando, te pagiando e te mimando, você não vai conseguir enfrentar as diversidades da vida. É o que faz a inteligência artificial. Ela é uma mãe que mima, né, e que faz um reforço narcísico, um espelho narcísico, né, da nossa personalidade. E por isso que ela pode se tornar muito perigosa, porque ela não nos expõe ao diferente, né, ao viés que não é o de confirmação. Que coisa. Não sei se ficou claro. Tá, Gisele, do Itaim Paulista, obrigado pela sua mensagem. Agora veio a do Raimundo do Brás. Professor, por mais que a inteligência artificial avance e tente dominar tudo, o que é que o ser humano tem que robô nenhum no mundo vai conseguir copiar ou roubar da gente? A nossa humanidade, né? A nossa humanidade, a nossa consciência, né? A nossa capacidade de ser criativo, de inovação, de criatividade, nossos sentimentos, né? De fé, ou seja, a nossa ética, né? Isso nunca ela vai conseguir, ela nunca vai se tornar consciente, né? Ela, como eu disse, ela é uma biblioteca de Alexandria expandida, muito rápida e muito veloz, e que dá a impressão para nós que ela simula isso. Eu vou te contar uma coisa para vocês, eu estudo o mundo tecnológico há pelo menos uns 30 anos, há 3 décadas. Eu aprendi muitas lições com isso, e uma delas eu quero compartilhar com vocês. Toda vez que aparece uma novidade na sociedade, uma novidade tecnológica, a sociedade fica assombrada. Toda vez. Isso foi assim com o rádio, foi assim com o cinema, foi assim com a fotografia, foi assim com a televisão e foi assim com a internet, né? Ou seja, toda vez que aparece uma novidade tecnológica, Humberto Eco dizia assim, que a sociedade se divide entre os apocalípticos e os integrados, né? Quem são os apocalípticos? O mundo vai acabar. Agora, né, tá tudo danado, já era. É o Blade Runner, é o Exterminador do Futuro. E existem aqueles que são
os integrados. Os integrados, que maravilha, o Vale do Silício, agora a nossa vida vai ser o reino de Deus na terra, enfim, vai chover maná, né? E tal. Só que o que eu aprendi é que isso acontece mesmo. Toda vez que aparece uma novidade no mercado, um videocassete, lembra quando apareceu o videocassete? Aí falaram assim, você deve se lembrar disso, o cinema vai morrer. Foi. Morreu? Não. Quando surgiu a internet, disseram assim, a televisão vai morrer. Morreu? Não. O rádio vai desaparecer. Desapareceu? Não. As tecnologias, elas tendem a se integrar, a conversar, né? E aí a gente vai entrar daqui uns 3, 4 anos num ambiente em que as pessoas vão já naturalizar isso e vão entender que ela não é nem apocalíptica, que é muito mais arriscado uma Covid-19 ou um super El Niño que está se aproximando de nós esse ano, né? Isso sim é para nós um risco muito maior do que a inteligência artificial, do que a tecnologia, né? Ou seja, é muito comum esse movimento, né? De que quando surge uma nota... Imagina, quando surgiu a máquina de lavar, né? Devem ter falado assim, pronto, vai gerar um monte de desemprego. Ou quando surgiu o computador. Sabe qual era a minha primeira profissão? Datilógrafo. Quando eu fiz 12 anos, meu pai e minha mãe me deram 3 presentes. Um relógio, eu fiquei muito feliz. Mal sabia eu que aquilo ali ia ser um problema para mim. Me deram um relógio, uma carteira de trabalho. Lá procurar emprego. E um curso de datilografia. Então, eu fiz um curso de datilografia, né, com uma carteira de trabalho, e eu tinha um relógio. O relógio, porque meu pai disse assim, a partir de agora, quem vai controlar o seu horário é você. Eu não vou mais te acordar, eu não vou mais te dizer que você tem que ir para a escola, agora é com você. Você controla o seu tempo. Então, eu fui datilógrafo, trabalhei como telepsista, né? Eu usei uma máquina que muitos de vocês nunca nem ouviram falar, que é a máquina de telex. Antigamente, a gente mandava telegrama, né, para lá e para cá. O senhor sabia ler a fita? Sabia ler a fita. Sabia Uau. ler a fita. Sabia ler. Eu fiz curso nos Correios. Que legal. Aqui no Vale do Anhangabaú, né? Fiz um curso. Veio o computador, né? Realmente, as fábricas de máquina de escrever, né, elas tiveram que fechar. E hoje, quem tem máquina de escrever em casa, como é o meu filho, que ficou com a minha, a gente chama de vintage, né? Que são aquelas pessoas que gostam do vinil, né? Que é chique, né? Da máquina de escrever, do barulhinho da máquina de escrever. Mas o mundo não acabou. O mundo não acabou. O ser humano, se vocês me permitem dizer, eu acredito nisso. Como psicólogo junguiano, o ser humano, todos os seres vivos, é a criação de Deus. Ninguém derruba isso. É verdade. Ninguém destrói isso. É a criação de Deus. Então, assim, é natural esse forfé, né? Esse burburinho, né, em torno da inteligência artificial, que geram os tecnófobos, né, que são aqueles que têm medo da tecnologia, e os tecnófilos, que são aqueles que são amantes e idolatram a tecnologia. Não é nenhuma coisa ou outra. As sociedades, elas vão se adaptando, elas vão se colocando, né? E eu acho muito bom algumas coisas. Eu acho muito legal que a gente não use mais o cavalo como meio de transporte. Verdade. Agora, uma coisa ruim é o tempo, que não mudou. Cronos. O nosso acabou já faz um tempinho, né? Eu preciso encerrar a entrevista com muita dor no coração. Professor Dr. Jorge Miklos, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Quem quiser entrar em contato, os meios de fazê-lo foram divulgados ao longo da entrevista e estão disponíveis para você nas redes sociais do Vejam Só Entrevista, tá bom? Resultado da enquete. Você sente-se à vontade com a atual avanço da tecnologia? Muito bem. Muito à vontade, 30% responderam, pouco à vontade, 26% e razoavelmente 45%. Eu me sinto pouco à vontade e muito consolado com aquilo que eu aprendi com o professor Miklos hoje. Para você que fica com a gente, fique com a paz de Deus e a gente se encontra na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.